Bem-vindos à Casa da Vizinha. Hoje tenho duas vizinhas bem jovens. Vocês não vão acreditar, né? Mas eu vou contar pra vocês porque assim, é só vendo mesmo pra gente saber as histórias de cada uma. Eu recebo a Nani, confeiteira artística. Ela tem muita coisa pra contar pra gente, compartilhar. E Gisele, também a nossa gerente de tecnologia. Olha só, combina ou não combina? Então, muito prazer em recebê-las, estou muito feliz. Adorei o convite. Nossa, depois de tanta coisa, né? Numa plena segunda-feira de manhã, a gente consegue ter tantas coisas boas para contar, né, Gi? Né, É Nadi? verdade. Obrigada Posso pelo chamar de convite. Gi, né? Sim. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Nani, Gisele. Quer começar? Pode começar. Sim. Bom, eu sou a Nani Magalhães, sou amiga da vizinha. A gente Pra quem não conhece. a gente nos conhecemos de uma longa data. Eu comecei como confeiteira, né, produzindo para festas e eventos. Atualmente, eu ensino outras mulheres a conquistarem a sua independência através da sua cozinha, né? Produzindo bolos, doces, biscoitos, né? Até trouxe uns biscoitinhos aqui para mostrar. Se vocês não souberem quem é, vocês me avisam, né? Porque provavelmente vão saber qual o biscoito da Nani. E é isso. E atuo em várias áreas, assim, dentro da minha, né, dentro da confeitaria, em outros nichos, ajudando empresas a desenvolver produtos, Ah, calma aí. mentoria, consultoria, faço de tudo um pouco. E a Gi, me conta um pouquinho, Gi. Meu nome é Gisele, eu sou cunhada da vizinha. Eu trabalho com tecnologia já há aproximadamente 20 anos aí, já estou no mercado de trabalho. Então, não atuava inicialmente na parte de gestão, hoje eu estou mais com gestão de produtos, gestão de pessoas e tentando me desenvolver sempre aí para atuar da melhor maneira possível aí no mercado de tecnologia, mas também com esse viés, o lado humano, né, que foi o que eu fui desenvolvendo mais aqui ao longo desses últimos anos aqui como gestora. E o que essas vizinhas jovens vieram fazer aqui, né? Pois é. Viemos Jovens fazer tão aqui. jovens. Vou compartilhar. Nani e Gi, mais de 40. É. Ok? 40. 40 a mais. 40 a mais? Depois fica por Não conta tão de mais, vocês, né? Também tô nessa leva, sou 40 a mais. E nós vamos falar de como vocês estão, o que vocês estão fazendo hoje, né? Para ter uma longevidade com saúde, saudável. Porque não é só ter saúde, né? Às vezes, se eu tiver saúde é tudo. Não é só mais ou menos isso, né? Exato. Então a gente quer saber qual é a pílula, qual é a porção mágica, o que vocês andam fazendo para que a gente siga, né? Algumas inspirações, alguma situação aqui que vocês possam compartilhar com a gente. Quando a Ana me chamou, eu achei interessante porque é um assunto que me interessa, né? Também, talvez por eu já ser 40 a mais, mas eu penso muito nesse tema, então eu acabo seguindo bastante nutricionistas, pessoas da atividade de educação física, enfim. E eu gosto muito de me cuidar. Esse tema é um tema que Te move bastante, me né? move bastante. E pouco tempo atrás, né, Gi? Porque Exato. porque cerca de 5 anos? Cerca de 5 anos que eu tô me dedicando bastante Pra aqui. você, Pra né? mim. Porque antes esse pensamento era um pouquinho distante. É porque eu acho que quando a gente tá mais jovem, a gente não pensa tanto nesse O corpo tema. tá bom, né? Tá Não correspondendo. não vê nada caindo, né? Tá tudo bem. Exatamente. E conforme você vai ficando mais velho, você começa a dar a devida importância a esse tema, né? Então, comecei a cuidar bastante da alimentação e atividade física todos os dias. Você começou com alimentação. Com a alimentação. Depois foi pra atividade física. Isso. E agora, atividade física todos os dias eu faço. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Dá até uma inveja, gente. né? Eu me Muita esforço, eu disposição. me esforço. Ela é uma inspiração pra mim, porque eu me esforço. Mas quando às 6 horas da manhã, Gisele no domingo, na academia. Gi, não consegui. Não consigo acompanhar. Mas é porque eu comecei a ver resultados porque eu tive condromalácia, aí tendinite, começa a dar várias coisinhas no seu corpo Por que você conta não que você tinha. trabalha muito tempo sentada, né? Sempre Sim. trabalhou no escritório. E também vai vindo o processo de não praticar nenhuma atividade, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer fisioterapia, RPG, não sei o que. Só que eu não via um resultado efetivo, porque
são terapias que você precisa fazer num momento que você tá com dor. É de precisão, né? De precisão. Não de prevenção. Não, de prevenção, exatamente. E quando eu comecei a perceber a diferença que faz você fazer uma musculação para você prevenir as lesões, essas coisas, aí eu comecei a dar mais valor e comecei a me dedicar mais. Então, é o que eu tô fazendo hoje em busca aí, né, dessa Rotina. Tem uma rotina. Você tem rotina, Nani, com atividade Eu física? tenho rotina. Bom, eu sou mãe de 3, né? Então, eu fui mãe jovem. Então, tive 2 filhos com uma idade, né, mais jovem. E a minha terceira filha, eu tive depois dos 30. E aí, eu Já percebi a demandou mudança do corpo, né? Porque das 2 primeiras gestações, meu corpo voltou ao normal e vida que segue. Sim. Então, você não percebe, né, que você tá envelhecendo, vamos dizer assim. Aí, da terceira gestação, eu já tinha mais de 30 anos, eu percebi que o metabolismo era outro, eu levei muito mais tempo para voltar à minha forma. E aí, foi quando eu comecei realmente a me preocupar com isso, né? E para mim, envelhecer bem não é uma questão só de atividade física ou de saúde do Não, corpo, né? Envolve atividades mentais e saúde mentais, né? Então, eu tô, assim, em busca disso, né? Eu tô sempre... Esse é o seu momento agora. Você tá vendo Exato. que esse é o momento que tá Esse é o em momento que eu tô busca. vivendo. Não só eu pratico Sim. atividade física de Mas segunda é o a outro sexta, lado, não né? sou igual a Gisele, sábado e domingo não dá. Sábado e domingo. Eu me Já é esforço, mas de segunda a sexta já tá bom, né? Tá. Então, eu treino, né? Agora entrei no jazz. Eu sou a eu mais quero nova fazer aluna com de você. jazz, adoro, né? E eu busco também o crescimento pessoal, né? Então, exercícios que deixam a mente sempre ativa, né? Eu faço coisas assim do tipo trocar a ordem das atividades, né? Então, eu vou me da rotina. secar no banho. Eu sempre começo de um jeito. Então, eu tento sempre essa mudar é uma boa isso. dica, sabia? Porque isso exercita, né, a Total, mente. E eu total. quero envelhecer Essa eu com não uma sabia. mente boa, né? Escovar os dentes com a mão esquerda. Isso, eu faço tudo isso. E aí você começa a fazer um movimento diferente. Aí você vai, Ativa, parece que né? você tá aprendendo. Isso, porque a gente faz Lava- tudo no automático, Isso, e tomar né? banho com a mão esquerda, sabonete. Aí você fala, gente, parece que eu não sei fazer. Me trocar, me arrumar de olho fechado, eu faço tudo isso. Ó, que técnicas Porque boas, é, viu? exatamente. Porque você começa, você precisa que o seu cérebro esteja ativo, né? A gente Tempo entra no automático, todo. até para dirigir é no automático. É. E quando a gente faz isso, a Vou gente pra casa da ativa. vizinha, já aperta lá, vai Isso, chegando rapidinho, chega. né? Meu carro já vai pra casa da vizinha só. É isso mesmo, porque tá prático, né? Exatamente. E saindo da rotina, você fala, oi? Onde eu estou? O que eu tenho que fazer? Exatamente. É interessantíssima essa parte. O físico a gente vê, a pessoa vê. E a pessoa, o vizinho, né? Até fala, nossa, como você tá bem, o que você tá Sim. fazendo? Nossa, tá ganhando massa, né? Então, é mais visual e rápido. O mental demora um processo muito lento. E quem vai perceber é só você. Sim. Sim. Só a gente. E, alguém percebeu, ela não tá lembrando mais. Mas a gente já sabe. Quando a pessoa dá um sinal, você já sabe que você não tá bem. Mas, né, até você provar pra você mesmo. Sim. E a gente tá vivendo mais, né? A gente tá... Sim. tem mais tempo de vida. A nossa geração já é estudada que 100 anos é o nosso teto. Então, a gente precisa estar com a mente Então, boa, né? Pra chegar aos 100 anos, hoje, você pensando, né? Uhum. Daqui 30 anos, o que você pensa pra fazer na sua profissão? Você quer continuar trabalhando? Você quer continuar trabalhando? O que vocês pensam daqui 30 anos? Qual é a perspectiva de vocês? Então, eu tava lendo um livro esses dias e eu me atentei a isso, né? Porque a gente acha que, 40, 50 anos, 60 anos, já passou meu tempo, já Sim. não posso começar nada. É. Só que, como você falou, a gente tá vivendo muito mais, Sim. né? Então, 30, 40 anos é muito tempo pra se viver, pra gente não fazer nada da vida, né? Até mesmo porque que de 1 a 7 anos a gente vive, mas a gente não entende ainda. Sim. Então, peraí. 40 anos é muito. Muito tempo. Você já fez. Então, eu vou fazer a conta, eu tenho 40, então vai 32 anos, eu tô vivendo né? Sim. E aí você fala, 40 é muito tempo. Eu ainda não sei exatamente, mas eu tô já pesquisando o assunto. Eu gostaria de fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, alguma coisa relacionado a isso. Aí eu fiz uma segunda faculdade, né? Agora já mais velha. E foi muito interessante ter feito essa segunda faculdade. Eu fiz algo que não tem nada a ver com a minha profissão, que foi pedagogia. Mais ou menos, né? Tem a Mais outra ou menos versão da mesmo. Gisele. Porque o que acontece?
como eu trabalhei muito com exatas a vida inteira, eu li a respeito e vi algumas matérias falando assim, para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a sua profissão, que exercita um outro lado da mente. E aí, quando eu fui fazer, algumas pessoas falaram assim, nossa, você vai fazer outra faculdade, 4 anos de faculdade. Aí a minha irmã me falou... Olha a preguiça alheia, né? A minha irmã me falou assim, Vi, 4 anos vão se passar. Você fazendo ou não. Se você começar hoje, daqui 4 anos você vai ter outra faculdade. Muito Pode bom. não fazer nada ou fazer alguma coisa relevante, né? E eu lembro muito bem dessa frase dela falando o dia que eu me formei, porque eu já terminei o curso. E eu falei assim, cara, 4 anos passaram, eu fiz e eu tenho uma outra profissão. Sim. E eu até, na verdade, pensando exatamente nisso e nas coisas que eu gosto, eu estou pensando em fazer uma outra ainda. Que é nutrição. Sim. Eu tô pensando em fazer na área de nutrição. Mas me veio à cabeça, assim, de talvez trabalhar na área de educação mesmo, futuramente, depois que eu me aposentar, enfim. Ainda tô pesquisando, vendo o que eu gostaria de Se fazer. aposentar nessa parte profissional de TI, né? De tecnologia. Isso, eu vou continuar até me aposentar. Isso, e aí você já quer demandar Pra área outra linha. Pra Mas para ser feliz, para buscar novas perspectivas. Nisso, eu acho que eu vou trabalhando talvez na área de educação ou na parte de alimentação, caso eu resolva fazer mesmo a nutrição. Acho que a nutrição vai ser muito pra mim, pra eu me entender, e até nessa linha de não comer Mas carne. você é Eu não... uma professora, né, de alimentação, pode Sim, agregar, né? então. Como ser uma pedagoga, como pode... Trabalhar na área de Na educação com saúde. nutrição. É, Pode ser isso. certeza. E você já pratica muito, tem muita vivência, né? Então você já vai alinhando ali. E se você parar para pensar, na parte da pedagogia, eu vou estar ajudando ali as crianças, as mães, enfim. E também na parte de nutrição, ajudar outras pessoas a entenderem melhor a alimentação, atingir objetivos. Então, eu tô pensando nessas 2 frentes, mas com certeza eu não vou ficar parada, não. Alguma coisa eu vou fazer. Com certeza. Alguma coisa eu vou fazer diferente de tecnologia que me trouxe, me deu tudo que eu tenho até hoje, que eu sou muito grata, sempre serei. Mas eu tô pensando e estudando outros caminhos para o futuro. Não, e é isso, a vida é essa, né? A gente não sabe, é tudo incerto, mas o que a gente precisa ter um objetivo, ter um foco, um planejamento. O que for acontecer no meio do caminho, a gente vai resolvendo. Percebe? E você, Nani? Eu acho que eu sou muito realizada profissionalmente, assim, eu amo o que eu faço, eu falo que mesmo que eu não fizesse isso como fonte de renda... Foi acontecendo, né? Na verdade, eu caí na confeitaria, assim, por acaso, né? Mas eu faria isso todos os dias da minha vida, sabe? Quando você tem prazer de acordar, de ir pra cozinha, de criar... Então, eu gosto muito você é do que eu artista, faço. além da confeitaria, da cozinha, você tem uma criação, né? Eu gosto de trabalhos Sempre. manuais, né? Então, isso me deixa muito feliz. E o fato de poder usar isso para ajudar outras pessoas me deixa muito mais realizada. Então, Sim. eu acho que eu vou continuar na minha linha porque eu já tenho prazer, né? Eu já faço algo que não é um trabalho para mim. Eu falo que eu vivo de hobby. Isso é ótimo, porque daí eu não tem vivo muita de pressão. hobby, Apesar de exato. ter, né? Sim, tem um Normal. trabalho, né? Mas- Eu tenho que, hoje em dia, como eu trabalho com cursos online, né? E faço esses outros projetos, então eu tenho prazos e tudo mais. Mas eu acho que com o tempo a coisa vai ficando mais leve, eu vou me desprendendo um pouco das regras, né? Vai fazendo a sua, E né? fazendo a minha, Criando a exatamente. E você já sabe, tem uma ideia mais ou menos de quantas mulheres você já conseguiu mudar a vida? Mais de 20 mil. Ah, Mais de 20 mil. E não só brasileiras, né? Porque a Que coisa legal. cresceu, a internet tem isso, né? De é a o gente, poder muito a grande. gente atinge pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? E de qualquer idade, De qualquer né? idade. Você tinha comentado uma vez também que tinha um grupo só mais ou menos de terceira idade. Sim, eu tenho muitas professoras aposentadas, muitas mulheres, acho que 92% do meu público é feminino. Sim. E uma grande parte são mulheres com mais de 50 anos, né, que se dedicaram aí muitas vezes a um trabalho que não eram valorizadas e não eram tão felizes assim, e que agora puderam escolher uma profissão para dar continuidade, né? E não foi também como hobby, elas Não. quiseram fazer uma
uma outra linha, né? Isso, Mudar até- mesmo. Algumas começaram como hobby, viram o potencial, né, do produto ali e começaram a vender e hoje estão se realizando de uma outra forma, Nossa, né? que gostoso, né? E fica mais feliz, né? A gente fica, Sim. como que o trabalho pode potencializar outras pessoas? Que o trabalho, na minha visão, o trabalho não tem que ser árduo, né? Não tem que ser Não. um fardo na nossa vida. Jamais. Tem que ser prazeroso. Sim. Então, eu sei que em algum momento a gente faz coisas que a gente não gosta muito, mas Aprendizado. a gente pode usar isso como degrau pra chegar no lugar que a gente quer, né? Não quer dizer que você precisa ficar ali estagnado o resto da vida. É a maturidade que dá esse pensamento, Exatamente, né? sim. É. Porque antes a gente não pensa, vou Sim. ficar aqui, vou morrer aqui. Isso. Aí você vê outras oportunidades, outros caminhos, outros estudos, e você vai falando, olha, bem Exatamente. pensado, eu posso mudar. Posso mudar, posso fazer outra coisa Posso fazer diferente. diferente, sair total da casinha. Sim, sai Né? total da casinha. E que legal Verdade. poder ter essa experiência, né, Gi? Nossa. Foi interessante fazer a pedagogia para mim na área da gestão, porque eu não me via muito fazendo gestão de pessoas, eu era mais técnica. E aí quando Humanizado, talvez? Será? eu acho Você que acha? exerceu o meu lado mais humano mesmo, porque como eu era muito de exatas, sempre fiz todos os cursos de Racional, né? exatas. Mas- Quando eu fiz pedagogia, eu comecei a ver com outros olhos a parte das pessoas, enfim, a parte do trato, de tratar com as pessoas com mais carinho, mais empatia. Legal. E aí, eu acho que, na verdade, foi esse curso que me trouxe esse outro nível de profissionalismo. Que legal. Olha só, ainda dá pra somar, né? Ainda dá pra somar, com certeza. Sempre, né? Se a gente vê com esses olhos, Sim. é que vai nos levando para outros É lugares. exatamente isso. A gente estava falando num outro podcast, falando de romantizar o envelhecimento, né? Não é que aqui a gente quer fazer, mas tem as possibilidades de mostrar outros caminhos, outros olhares. Porque vai sempre ter o lado ruim, o lado negativo, o lado mais difícil. Por que não suavizar o caminho? E vocês estando aqui, exatamente isso, né? O que vocês podem inspirar novos jovens, né? Para que cheguem na longevidade e que veja com outros olhos, né? Falou da atividade física, que é fundamental, alimentação, são os pilares, assim, que a gente tem que ter. Mas, e agora tem a parte emocional, A parte, né? A parte muito cognitiva. Que interfere no nosso sistema, né? Como um tudo. todo. E não, nesse momento, agora a gente começa a valorizar e sentir a necessidade de pôr em prática. E que antes não, porque a gente não é educado para isso. Sim. Né? A gente vem com outros pensamentos. Eu chego uma fase e falo, físico, mental, emocional, e é uma série de coisas. Vocês hoje, como que tá esse processo para vocês na parte emocional, mental? Então, bom, eu parei de contar a minha idade depois dos 30. Boa. Porque não tem necessidade, Tá bom. né? Eu não sou um número, né, gente? Sério? Mas por isso, né? Porque eu comecei a me preocupar com essa questão do envelhecimento. De cuidar da minha saúde, de cuidar da minha alimentação, da minha Te mente. incomodava, assim, falar de Sim. de velhice? Me incomoda falar de idade. Não porque assim, eu tenho vergonha. Não, porque eu acho que as pessoas tá. julgam Tá. pelo número. Nossa, mas você tem tantos anos. Exatamente. tipo, né? Tá bem, não, tá ruim, né? E não é assim, né? Cada ser humano, ele é único, independente da sua idade. E o nosso envelhecimento vai depender do que a gente está plantando nesse momento, Semente agora. né? Então, não importa se eu tenho 30, 40, 50 anos, né? Importa o que eu sou de verdade, né? Como que eu tô me cuidando, né? Isso mesmo. É isso. Exatamente. Então, me incomoda só nesse sentido. Por isso que eu parei de contar. O que me incomodava era ver, assim, as pessoas mais velhas sofrendo. O que me incomoda é um pouco isso. E aí eu fui pesquisar e pensar, como que eu posso não sofrer quando eu estiver nessa idade, né? Muito bom. E porque, assim, é terrível você ver as pessoas que você gosta sem mobilidade, sem força pra levantar de uma cadeira. Então, e aí eu comecei a ver pessoas que, poxa, elas conseguem chegar longe, chegar numa idade boa e só desliga a máquina ali, digamos assim, né? É o momento que faz parte, é a única coisa que a gente tem certeza. Sim. Né? E aí eu pesquiso muito e gosto muito desse tema de, putz, como que eu posso chegar lá da melhor maneira possível, né? Eu mesma não tenho filhos, muita gente... É o errado, né? Você tem filhos, você fala assim, meus filhos que vão cuidar de mim.
eu, pensando nesse lado, não tive filho. Então, quem que vai cuidar de mim? Eu que tenho que cuidar de mim, né? E não é o errado, né? A nossa vida é muito cheia de rótulos, de regras e que colocam pra gente. E não tem certo e errado. É o que você quer viver, qual a sua história de vida você quer contar. Exatamente. Não tem... É muito pontual, né? E pessoal. Mas eu acho que é bem cultural, né? Sim, Esse total. negócio de, eu cuido dos filhos, porque quando eu envelhecer, eles cuidam de mim. Jamais. Eu não Chega quero lá, às filhos vezes, cuidando de mim, eu quero cada E um às vezes na nem sua acontece vida. isso, né? O Não. feedback lá. Você pode ter um Na filho, maioria, 5 ninguém filhos. tem e responsabilidade. ninguém tem responsabilidade, É né? isso. Não importa a educação que a gente der, Não. o respeito que tiver, ninguém tem esse... E nem tem obrigação, né? Exatamente. E eu falo isso direto, né? Porque não tem. A gente cria, a criança sai. A nossa obrigação é criar os filhos, ok? Até É o aí, básico pronto. a gente pode dar, agora o Agora resto. cada um segue a sua vida, né? Exatamente, isso. E aí, a nossa obrigação, entre aspas, digamos assim, para nós mesmas é nos cuidarmos, para que a gente tenha um Isso é futuro. fundamental. Exatamente. Olhar pra melhor. você, né? E mesmo que você tenha alguém que cuide de você, vamos lá. Não é muito melhor você conseguir fazer suas coisas, você ter uma vida sem dor, uma vida... Então, quanto mais você pudesse cuidar por você, melhor. Foi mais ou menos nessa linha que vendo as pessoas que sofrem, assim, com as comorbidades, digamos assim, eu quero me cuidar por conta disso. Então, E você até parou de comer carne, né? parei de comer carne. Essa história é um pouco mais complexa, que eu acho que ela é meio... mas, assim, no meu caso, foi mais pelo meio ambiente mesmo e porque eu tenho dó dos bichos. Aí você também teve... Não, muita gente fala, não é saudável você não comer carne por causa da falta Cada um das tem seus proteínas, princípios, né? Vamos lá, né? Cada um. Mas, assim, eu vejo mais pela questão dos bichos mesmo, que eu tenho muita dó. E por conta do meio ambiente, que se a gente parar para pensar, o meio ambiente também faz parte do nosso mundo, do nosso envelhecimento. Então, olhar com este olhar também foi o que me fez parar de comer Quanto carne. tempo? Ó, eu assim, às vezes eu abro uma exceção ali, como um peixe, enfim, quando eu tô sentindo uma necessidade mesmo. Mas carne de vaca, porco, galinha eu não comi mais, já vai fazer 3 anos. Fez 3 anos, na verdade, em fevereiro agora, bastante tempo. Olha só. E é mais uma mudança também, né? Que você decidiu pra sua vida. Sim. E que isso vai lá, aos 30 anos, contabilizar. São né? escolhas, né? São escolhas. É verdade. É bem difícil, não é fácil. Ainda tô num processo, na verdade, né? Porque tanto que eu ainda, de vez em quando, como um peixe, enfim. É um processo bem árduo, porque, na verdade, comer carne é muito cultural, né? Sim. Tanto que eu não consigo nem falar para as pessoas não comerem, porque faz parte da nossa vida, né? Sim. Então, acho que foi muito pessoal mesmo, no meu caso. Tá Mas fazendo tô bem. aí. Tá fazendo bem, tô trilhando esse caminho. Importante. Porque não Eu tem chego lá. receita, né, que funciona pra todo mundo. Não. Exatamente. É igual cada dieta. um- Você vai no nutricionista, ele vai lá, saca a dieta dele que tá lá pra todo mundo. Vai funcionar pra quem? Pra um ou dois. Exatamente. Os 10 demais vão ficar com aquela dieta. Sim. Tipo, não fez sentido. Né? Fazer Então, sentido tem pra que fazer pessoa. sentido pra pessoa. Tanto que foi de uma hora pra outra mesmo. Não foi uma coisa que eu fui me preparando e falei assim, não, eu não vou mais comer carne. Porque algumas coisas já Foi vinham me tocando. acontecendo, E exatamente, vai mudando uma chavinha, de repente, foi de repente. Não foi o processo que você estava vivendo, né? Tava vivendo. Mas esse assunto é bem polêmico. Polêmico. E medo de envelhecer? Medo de envelhecer, não. O meu medo era esse, de envelhecer sem saúde. E aí hoje eu falo assim, nossa, eu queria tanto ter uma cabeça melhor quando era jovem, pra eu ter me cuidado mais, pra eu ter feito algumas coisas diferentes. Mas às vezes tudo que eu fiz, tudo que aconteceu foi pra me trazer no lugar que eu tô hoje. E eu vejo com estes olhos. O meu medo é só não ter uma saúde pra conseguir viver as coisas que eu quero viver, fazer as minhas coisas. Mas, tirando isso, não. Acho que faz parte mesmo da vida. Nunca é tarde, né, pra começar nada, porque Sim. as nossas células, elas se renovam a cada 72 horas, né? Então, já passei uma vida toda sedentária, deixa quieto. Não vou começar a atividade, não vou começar uma dieta saudável agora. É sempre tempo de começar, E né? às vezes você vai lá na casa de alguém, de uma vizinha, que mais idade, sei lá, uma caixa de sapato com um montão de remédio. Uhum. Então ela deixou de viajar, ela deixou de curtir, ela deixou de... Exato. Porque o remédio custa R$1.000, todos eles. Sendo que uma academia com menos de R$100 você pode se matricular, né? E evitar tudo isso. Exatamente. Você pode viajar, você paga parcelas de R$300 e você viaja.
Eu acho que Então, aqui tem ao uma invés de coisa gastar numa caixa de uma e-mail. preguicinha, né? A maioria das Temos. pessoas ficam procrastinando, né? Acha melhor não sair da zona de conforto, porque tudo dá trabalho. E não é o julgamento que a gente tá fazendo aqui, Não, né? não. É É porque um alerta é um mesmo. alerta, exatamente. É um alerta, porque eu também gostaria. Gente, eu sou super diurna. Eu não sou uma pessoa que acorda inspirada de manhã. Mas eu criei regrinhas ali na minha vida para eu conseguir Eu ir pra academia que a gente falava assim, todos os "Ai, dias. gente, eu não consigo eu não acordar funciono cedo." de manhã. Só que a Mas gente mudou, não consegue mudou? mudar. Isso, a gente consegue. Porque acho que a gente tem que encarar de uma forma, assim, eu não preciso escovar o dente toda vez que eu como. Isso. Exatamente. Eu preciso fazer atividade física. Eu comecei a pensar dessa forma e foi mais fácil pra mim. Mas se não for fácil dessa forma, acho que cada um vai encontrando o seu caminho. Uma caminhada, né? Sei Precisa lá, começar. deixar o carro em casa e fazer algumas coisas sem o carro. E quando a né? gente vê resultado, quando a gente vê E diferença, vê. quando você muda o cardápio, fala, eu tô comendo isso, estufa, me incha, me faz mal. Depois dos 40, tem isso, né? Tem também. Nossa, Ai, estufamento. Não vou falar a verdade, É né? verdade. Ai, a gente fica mandando plena. Daqui a pouco fala, ai, eu comi isso, não vai fazer bem. E aí tá todo mundo sai da mesa. Fala, E não só "Poxa." isso, né? Os alimentos não são mais Não. puros como antigamente, né? O leite não é mais leite, né? Por isso que tem tanta gente com intolerância. As carnes têm muito hormônio. Próprios legumes e Tudo, verdura cheio de muito agrotóxico. agrotóxico. Então, isso tudo tá mudando a nossa vida. A gente também tem que Tá. começar a observar essas coisas. O que a pra- gente consome, né? De embutidos ou não, E não ou tem mais nada a ver saudável ou não. por exemplo, tem gente que tem mais condição ou menos condição, porque a gente Isso. pode comer saudável mesmo quem tem menos recurso. Isso é importante né? a gente comentar aqui, porque exatamente. Ah, porque ela compra o que ela quiser. ela faz o que ela quiser. Não. Você pode ir na horta da vizinha de verdade, Exatamente. trocar. Eu tenho isso, Sim. tem isso, vamos fazer a troca. Vamos fazer. Você pode Plantar. produzir em Você pode casa. plantar, Né? Não tem classe social, Não né? E aí são os hábitos que a gente faz. Os hábitos alimentares, os hábitos de atividades. Sim. Que hoje, o idoso de hoje está se cuidando mais, mas ele tem um pensamento muito, né? Quem tem 60, 70, fala, praticar atividade física agora. Uhum. E muitos já mudaram, Sim. né? E nós temos a possibilidade de fazer diferente, né? Levar isso hábito mesmo, de ser rotina, escovar os dentes. Escovar o dente, tomar banho. Tomar banho, É por que verdade. não? A gente tá hoje tomando uma kombucha. Nani tinha uma restrição de kombucha. Não, porque a cara dele é feia mesmo. Mas ela é gostosa, causa outros verdade. benefícios. A gente toma até fazendo drink, né? Remédio não é ruim? Entre tomar um remédio, né, e tomar, sei lá, um suco verde, que não é tão gostoso assim, eu prefiro tomar o suco verde, né, Do que o remédio. do que o remédio, É isso né, mesmo. pra prevenir, não chegar a ter que tomar o remédio. E remédios é o que eu tava falando. Você toma muito medicamento Uhum. e você vai afetando todas as Sim. partes do seu corpo, os seus órgãos, enfim. Sim. E você não aproveita. Não tô falando para não tomar remédio. Não. É que sim, você pode prevenir. Prevenir, Então, prevenir é tudo isso: alimentação, atividade, é sentir prazer de viver. Sim. E aí você vai ao médico, faz a prevenção e come um biscoito, toma a kombucha, mas Não precisa ser radical. Não precisa ser radical. Até porque eu sou confeiteira e E- eu como doce. todo Eu mundo como fala, né, do doce que inflama, e você como come. doce. E tô sempre fazendo o meu check-up anual, tô bem. É que eu acho que tudo em excesso atrapalha. Até exercício, atividade em excesso, Sim. prejudica o corpo, Sim, né? sim, Então sim. tudo tem que Tudo ter tem que ter o equilíbrio. equilíbrio e passar para uma pessoa que é profissional, né? Sim, exatamente. Quem é o responsável, exato. Comer pouco de tudo, né? Um pouquinho de pouquinho tudo, mas disso. pouquinho. Equilíbrio. E eu queria saber, assim, de vocês, se vocês têm uma história, assim, mais que inspiradora, porque vocês já estão, né? A prova viva que tem muita coisa para fazer, muita coisa para a gente seguir. A parte profissional, a parte de relação de vida, né? De família, mas uma história ou uma inspiração aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando. Qual é a dica? Qual é a fala de vocês? Deixa a Nani começar. Eu Se eu tenho consigo ter uma. histórias inspiradoras, porque como eu lido com outras mulheres, né? Tenho muitas alunas de cursos online, presencial, então eu ouço muitas histórias, né? Com certeza deve. E tem duas, assim, que me chamaram muita atenção, que me marcou muito, né? Uma delas é de uma aluna, ela tem menos de 30 anos, e aí ela estava com um câncer bem agressivo.
entrou na caixa, né? Mas demorou muito tempo para receber. A família começou a vender seus bens para pagar o tratamento dela. E um dia ela assistiu uma live, né? E aprendeu uma receita comigo. E ela falou assim, vou tentar, né? Fazer. E ela começou a fazer. E aquilo mudou totalmente a história dela, né? Porque ela se profissionalizou. Depois, ela era uma live gratuita, né? E ela começou com esse produto. Depois ela voltou, virou aluna. E hoje ela, inclusive, ajuda a família dela com as vendas dos produtos, né? Eu tenho uma outra também, já é uma senhora, ela tem um caso já paliativo, mas quando ela não tá, ela fala pra mim assim, Nani, você é o que me faz acordar todos os dias. E isso é muita responsabilidade, né? Muita. Então, quando ela tá internada, que ela tem uma queda, né, no processo dela, ela assiste os vídeos e ela fica acompanhando nas redes sociais. É um momento que ela desliga. Isso, né, e que ela aprende, ela aproveita esse momento para aprender. E aí, quando ela recebe alta, ela vai para casa, ela produz e vende. Nossa. E ela fala que isso é o que mantém ela viva, essa atividade. E ela tá num momento muito delicado da vida, Exato, entre a vida e mas morte. não desistiu dela, Tá mesmo aprendendo nesse... coisa nova, exercitando a mente, né? E eu me inspiro muito nelas, assim. Então, Nossa. quando eu acordo num mau humor, assim... Que troca ali, vou lembra. lembrando. Até Nossa. emociona, né? Aí a gente lembra desses casos e fala, o que eu tô reclamando, né? Ai, da total, vida? daqui também, quase. Emociona, né? Emociona. E é lindo. Essa é a forma de viver, né? Exatamente. É um momento que você fala, opa, o que eu tô reclamando aqui? Exatamente. A vida é tão grande, a gente reclama de uma coisa tão pequena, né? Depois dessa, eu nem tenho história, gente. Eu vou contar a história da minha mãe. Claro. A minha mãe, ela foi sempre muito humilde, né? A infância, enfim. E aí ela casou muito nova, se separou do pai da minha irmã mais velha. Conheceu meu pai, também se separou. E ela, já adulta, mãe de 3, foi fazer o curso de auxiliar de enfermagem para ter a profissão dela. E também se formou, conseguiu criar 3 filhas que são um orgulho para ela. Então, é uma história bem inspiradora também. Acho que às vezes a gente pensa, putz, não tem saída para mim, o que eu faço? Se vitimiza, né? A gente se coloca num lugar de se vitimizar e não vê que aos poucos a gente... E ter o pensamento também positivo, que a gente vai chegar lá. Né, daquela situação. Ter Enxergar força, foco. E é só a gente que pode tirar nós mesmas dessa situação, né? A gente não pode culpar ou o governo, o marido, a família que não apoia. Só nós temos esse poder, né? Imagina, uma mulher com 3 filhos separada sem profissão. Mas eu digo mais ainda, Gi, porque... E nesse momento que ela tá vivendo, né? Você ainda pôde mostrar pra ela outras possibilidades, né? Agora eu criei, sigam bichinhos de crochê da vovó. Mas conta pra gente. Eu tô ajudando ela nesse projeto dela, porque ela faz crochê lindamente, né? Ela tem um dom, não é todo mundo que consegue fazer as coisas que ela faz, ela tem um dom mesmo. E aí eu comecei a fazer as redes sociais dela, as minhas irmãs também, todo mundo faz um pouquinho. E aí vou criar um curso para ela poder vender o curso dela, as coisinhas dela. Mas só de começar a movimentar as redes sociais dela, ela já tá com um monte de encomenda. Tá ganhando um dinheirinho extra aí pras coisinhas dela, mas na verdade isso daí fez muito bem pra cabeça dela, porque ela tá toda contente, toda orgulhosa. E não é o dinheiro, né, Gi, que eu falei já com você, o que você fez com ela é mágico, porque você mudou a forma dela pensar, dela ter autoestima. Ela pôr ali no trabalho dela a energia e os pensamentos ruins vão embora. Ela não tá reclamando da saúde, como reclamava. Exatamente. Ela não tem Já nem tempo. pensado nisso, é verdade. Ela não tem tempo de pensar ou assistir aquela TV, aquele jornal, né? Sim. Então, ela tá colocando energia numa coisa que leva amor, que leva decoração na casa das outras pessoas. Inclusive, esse conjunto é do crochê da vovó. Então, a gente incentiva. Eu acho que, exatamente, é um cuidado tão simples que você teve, que, olhando para o outro lado, tá fazendo um bem danado. Nossa, ela tá toda contentinha. Então, não é só superação naquele momento que ela viveu. Ela tá se superando. Sim. Ela tá acreditando nela que ela não acreditava. Eu faço qualquer coisa. Ou eu faço, pode... Não valorizava o trabalho, né? Verdade. E quando a pessoa vende o biscoito e fala, eu saí de uma zona de conforto, de uma doença, por causa dos seus biscoitos. Fala, gente... Verdade.
porque o que você Você falou, não não é o acha nada. dinheiro. Você O acha que é dinheiro é só simples. consequência, né? Mas a transformação que isso gera, né, na gente... E a gente acha que tá fazendo pouco. Exatamente. Só foi uma live de graça. Só Sim. foi um incentivo pra minha mãe. Gente, mudou, Uma transformação. mudou. Então não tem história mais inspiradora do que essa, né? É a vida real. A vida real, E exatamente. estão vivendo a melhor idade, né? De uma forma mais leve, né? Verdade. Quando a gente tem aquela mentalidade de que, acabou pra mim, não. Começou pra mim, porque agora eu já não tenho mais responsabilidade com criança, né? Com os filhos Sim. cresceram. Agora é pra mim, é cuidar de mim e fazer por mim. É isso, né? Nossa, E pensando assim, né? Se eu fiz tudo isso até os 40 a mais, Uhum. gente, o que tá pra mim? Exato. Daqui mais O que 40. eu posso fazer, né? É muito bom. Então, vocês têm nós temos muito caminho ainda para seguir, trilhar, e do lado positivo, Sim. não é romantizado. A gente não tá romantizando. Vida real. Existe as coisas, né? Sim. Existe uma pedra no caminho, Sim. existe tudo, mas o que a gente pode fazer para Como desviar, lidar para com passar? isso de uma Como forma lidar? mais fácil, né? Mais leve. Muito bem. Ai, que delícia, né? Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Nossa, fica até amanhã. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui no canal. Se cuidem, se amem e façam por você. Eu faço delas minhas palavras, né? Porque é por nós, não é por mais ninguém, né? Eu acho que envelhecer faz parte da nossa vida. Eu não quero viver para sempre, né? Sim. É muito tempo, né? Então, eu acho que, já que a gente está vivendo mais, que a gente aproveite isso da melhor forma possível. Muito bem, é isso. Essa Muitos é uma bela dica, né? Vamos começar todo o processo de hoje que a gente falou, que a gente conversou. Viver. Viver da melhor forma. E isso, essa socialização, essa nossa conversa, essa nossa prosa, né? Que antes era tão marcante, a gente nem sabia que as pessoas, tanto adulto, conversa tanto, né? Sim, é verdade. Aí a gente vai entendendo como é importante, como essa troca, esse olhar, essa emoção é importante, né? Eu agradeço a presença de vocês. Ótimo. É sempre bem bom falar com vocês, eu gosto muito. E é isso. Parabéns, né, por esse projeto Parabéns maravilhoso. Pra todo que, mundo com que eu falo, eu certeza, morro de orgulho. Tá chorando. vai ajudar tanta Ai, gente, muito né? orgulho. Que é um Verdade. assunto que não é tão comum assim, né? A gente tem, às vezes, receio de falar sobre isso. Então, você sabe que sou sua fã. Gente, saia da casinha e vem pra casa da vizinha. Olha só que papo delícia. Pode vir. Bom, valeu! Obrigada.